segundo Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Abram suas Bíblias, por favor, do Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, no capítulo 18, no final do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículos 35 a 43, nós temos narrado ali, mensagem que já pregamos aqui recentemente, o encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Esse mesmo registro encontra-se lá também no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Jesus visitou a cidade de Jericó pela última vez. Ele estava subindo para Jerusalém e Jericó era uma cidade de passagem obrigatória. E nesta última oportunidade que ele visitou a cidade de Jericó, ele efetuou, ele teve 2 encontros especiais. O primeiro deles foi com o cego Bartimeu, um mendigo, a quem Jesus havia então curado de sua cegueira e salvado a sua vida. Um milagre que somente Deus pode fazer, restituir a vista aos cegos. Agora ele vai se encontrar com um homem. Não vai acontecer um milagre em forma de um sinal, mas certamente algo miraculoso vai acontecer na vida deste moço chamado Zaqueu. Jericó era uma belíssima e rica cidade próxima do Rio Jordão e do Mar Morto. Adornada por muitas palmeiras e fontes de águas quentes, era a cidade de inverno dos reis. Ali, Herodes havia mandado construir o seu palácio de inverno e a residência predileta dos sacerdotes. Na ocasião que falamos sobre o cego Bartimeu, nós destacamos que milhares de sacerdotes moravam ali na cidade de Jericó. Ficava muito próxima, a cerca de 23 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. Portanto, Jericó também era uma espécie de cidade dormitório, uma cidade onde eles viviam, mas trabalhavam em Jerusalém. Ali foram construídos um teatro, um hipódromo. Suas ruas eram enfeitadas com sicômoros enfileirados, que era uma espécie de figueira brava. Jesus estava passando por Jericó. Era a última vez que ele colocaria os seus pés humanos naquela cidade antes da sua morte. A cidade do lazer, do luxo, porque a maioria dos seus habitantes era de classe média alta, do comércio, da riqueza, estava agora sendo visitada pelo próprio Filho de Deus. Jesus em Jericó era a visitação de Deus naquela cidade, a oportunidade de Deus para aquele povo. Jesus estava passando pela última vez, e isso era muito importante. Ele estava indo para a cruz. Naquela semana, ele seria morto, seria entregue na mão de Pilatos, seria julgado pelos judeus, seria condenado à morte de cruz. Aquele, portanto, era o dia da oportunidade de Jericó. Era o céu aberto sobre Jericó. Era a salvação oferecida a Jericó. Era o dia mais importante na agenda da cidade de Jericó. Uma multidão se aproximou de Jesus, se acotovelava para ver a Cristo.
Mas só 2 homens foram salvos, segundo o relato de Marcos, Lucas e Mateus. E é interessante que esses homens, eles são tão contrastantes. Um era rico, o outro era muito pobre, um mendigo. Um possuía propriedades, possuía fama, possuía poder, riqueza. O outro vivia à beira do caminho, dependente de esmolas. O outro vivia de uma forma com bens em abundância, vivia de uma forma soberba. Outro clamava pelo Senhor, era o mendigo Zaqueu. Entretanto, procurava ser discreto, subiu em cima de uma árvore para ver Jesus, não queria chamar a atenção para si mesmo. Um era esquecido, ninguém se lembrava do cego Bartimeu. Outro era odiado, porque fazia parte da elite romana que tinha poderes para cobrar impostos. Um era aristocrata, o outro era mendigo, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a posição política, financeira, a cor de sua pele, da sua religião, Jesus veio para salvar o que está perdido. E tanto ricos como pobres, pretos como brancos, cultos como incultos, têm a grande necessidade de receberem esta dádiva da salvação do nosso Senhor. A história de Zaqueu, ela pode ser resumida em 5 fatos. Primeiro, um homem que se tornou uma criança, subiu numa árvore, isso é coisa de criança. Um homem que procurava e foi encontrado. Um homem pequeno que se tornou grande. Um homem pobre que se tornou rico. Um anfitrião que se tornou convidado. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes neste episódio, conforme a narrativa de Lucas. Primeira coisa que queremos destacar nesta noite, irmãos: obstáculos enfrentados por Zaqueu para se encontrar com Jesus. Não foi fácil. Assim como o cego Bartimeu teve dificuldades também para este encontro com Jesus, ele teve que gritar, clamar, lançar sua capa, sair correndo para ter um encontro com Jesus. Zaqueu, de uma certa forma, também teve seus obstáculos. O primeiro deles foi a sua profissão. O nome Zaqueu significa justo, puro. Entretanto, ele era contado como um dos homens mais corruptos da cidade de Jericó. Seu nome, então, não diz muita coisa em relação ao seu verdadeiro caráter. Esse homem não fazia jus, então, ao nome de justo, puro. Ele era o chefe dos publicanos, ou seja, ele era o chefe da Receita Federal ali naquela cidade de Jericó. Um publicano, ele era um cobrador de impostos, um arredentário da Receita Federal de Roma. Ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e repassar o dinheiro para os cofres de Roma. Desde o tempo do imperador César Augusto, os tributos não eram recolhidos diretamente pelo Estado. O Estado terceirizava. E é muito interessante a forma como que o Estado, e inteligente também, como a forma como o Estado, o Império Romano, terceirizava a cobrança de impostos. Ele vendia cotas para que homens de posse, homens ricos, pudessem comprar o direito adquirido de cobrar impostos. Então, por exemplo, na cidade de Jericó, Zaqueu, provavelmente por ser o homem mais rico da cidade, ele comprou esse direito. Ele não foi funcionário da Receita Federal de Roma por causa de um concurso público. Ele não se tornou funcionário de Roma por causa de uma nomeação, por ser parente de algum poderoso. Mas provavelmente, como era costume, ele adquiriu esse direito comprando. Comprou o direito de cobrar impostos. E como é que funcionava a cobrança de impostos? Geralmente, o Império Romano, muito organizado que era, ele fazia um orçamento anual para cada cidade, de quanto de imposto deveria ser levantado ali para cobrir as despesas do Império, pagar salários do exército, cobrir as despesas do imperador, cobrir as despesas das políticas públicas, etc. e tal, como é feito qualquer orçamento de qualquer país. O Império Romano tinha o seu orçamento, e esse orçamento era dividido entre as cidades dominadas do Império. E certamente Jericó tinha sua cota à parte. Então, quem comprava, adquiria o direito de cobrar impostos, como Zaqueu, ele poderia então recolher, ele tinha o direito de recolher aqueles impostos,
Ele repassava para Roma até o limite do orçamento. E o que sobrasse do orçamento, o que sobejasse, né, o superávit que pudesse ocorrer ali naquele ano de cobrança de impostos, pertencia ao cobrador de impostos, ao publicano, ao chefe dos publicanos. O chefe dos publicanos, que era Zaqueu, ele contratava outros cobradores que eram serviçais e faziam um serviço pesado, e ele apenas administrava. Por isso havia muita corrupção, muita extorsão, impostos eram cobrados de forma pesada. Não, o povo não tinha vida fácil com os cobradores de impostos. E Zaqueu, ele era judeu de descendência, mas publicano de profissão. Isso certamente, irmãos, levantava o ódio daqueles que ele oprimiam. Zaqueu, ele era opressor. E do outro lado havia o povo sendo oprimido, com cobranças abusivas e extorsão de impostos. É verdade também que provavelmente os ricos e poderosos ali de Jericó, devido ao suborno que oferecia, que era coisa comum também, oferecer suborno ao chefe da repartição pública, eles tinham favores, muitas vezes vista grossa. Nem tudo que eles produziam era tributado, mas sobre o pobre, sobre aqueles que tinham os menos afortunados, sobre eles pesavam a parte mais pesada dos tributos. Portanto, aquela multidão tinha razão para odiar Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa não grata, persona não grata em Jericó. Apesar da autorização que ele tinha, certamente ele abusava do seu poder de extorquir e de cobrar altíssimas cotas de imposto aos cidadãos da cidade de Jericó. No sistema romano, então, o direito de cobrar impostos era vendido aos homens que davam lances por esse privilégio. Esses homens, então, contratavam outros homens para fazer o trabalho real. E em cada nível desta operação, o lucro dependia de quanto a população podia ser sobretaxada. Visto, então, irmãos, que a cobrança de impostos era forçada pelo exército romano, né? Zaqueu tinha a proteção da espada do império. A compra de a concessão dos impostos era, na realidade, uma licença para roubar. Fica evidente que os publicanos não só cobravam impostos pesados, mas também extorquiam o povo. O publicano tinha pouco patriotismo e nenhuma religião. Eles pouco se importavam com a história de Israel ou com a religião judaica. Eles queriam mesmo era se enriquecer. E todos se enriqueciam facilmente e rapidamente. Preocupava-se mais com o lucro do que com o próximo, com justiça social. Os publicanos eram considerados ladrões e classificados entre as prostitutas, no nível mais baixo da camada social. Eles eram desprezados, eram vistos como inimigos do povo, por quem eram odiados. O trabalho dos publicanos era visto como uma traição nacional a Israel. Zaqueu era o maioral, ou seja, o chefe dos publicanos. Embora seu nome signifique puro, ele era considerado um homem repugnante pelo povo. Zaqueu, meus irmãos, era a antítese do seu nome. Seu nome significava justo, mas ele enriquecera por meios fraudulentos. Ele era o cabeça daquele odiado esquema de corrupção romana. Era um homem inteligente, certamente, esperto, que usava o trabalho de outros para se fortalecer. Mas, a despeito de sua posição, ele, naquele dia que Jesus estava passando ali, foi despertado, procurou ver a Jesus. Espiritualmente, apesar de ser bem sucedido financeiramente, espiritualmente, Zaqueu era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido, incompleto. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso podiam preencher. Um homem frustrado. Ele tinha dinheiro, sim, verdade, mas não tinha paz. Era rico, mas infeliz. Salomão, com toda a sua sabedoria, escreveu lá em Provérbios 15:16: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietações. O primeiro obstáculo que Zaqueu enfrentou, então, era a sua profissão. Ele era rejeitado pelo povo. Em segundo lugar,
o obstáculo do status social também está presente. Zaqueu era rico. A conversão de Zaqueu ilustra a verdade ensinada por Jesus, onde ele disse lá em Lucas 18, 24 a 27: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Sendo assim, quem poderá ser salvo? Alguém perguntou e Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Zaqueu não deixou que o dinheiro impedisse de encontrar-se com Jesus. Ele sabia que o dinheiro não preenchia o vazio do seu coração. Ele sabia que sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não pode comprar. Nem tudo o dinheiro pode comprar. O jovem rico trocou a salvação de sua alma pela sua riqueza. Jesus, ao encontrar o moço, aquele moço perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Jesus falou assim: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aquele moço saiu triste, porque ele não quis se desvencilhar de sua riqueza. O problema, meus irmãos, não é ser rico. Não é problema, não é pecado ser rico. O problema é ser amante do dinheiro, é ser apegado ao bem material. Existem crentes, pessoas ricas, de condição financeira muito privilegiada, que entretanto são extremamente piedosos, e que amam ao Senhor Jesus, e servem a Jesus com suas riquezas. Eu fiquei pensando, quando estava preparando essa mensagem, na salvação de Zaqueu. Eu creio que é bem possível que depois que Jesus nos chamou para ser rico, que Zaqueu pode ter se tornado um dos primeiros investidores na igreja que Cristo plantou lá em Jerusalém. É provável que Zaqueu financiou obras missionárias e ajudou agora com seus recursos também a financiar o projeto de pregação da palavra de Deus naqueles dias, porque ele agora é um homem transformado, é um homem não mais apegado ao dinheiro. Pelo menos é isso que a história vai nos deixar aqui a lacuna para pensar a esse respeito. O problema não é possuir dinheiro, mas é ser possuído por ele. O problema não é carregar dinheiro no bolso, mas guardar dinheiro no coração. Em terceiro lugar, Zaqueu enfrentou o obstáculo da sua condição física. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Não sabemos se era um anão, mas certamente era um homem que não deveria chegar a 1,50 m, porque isso é destacado nas Escrituras. Para ver o rosto das pessoas, ele precisava olhar para cima. No meio da multidão, ele não tinha nenhuma chance, ele se tornaria perdido. Ele devia ter os seus complexos, provavelmente, com todo o dinheiro que tinha, entretanto, não tinha nem mesmo a estatura de um homem normal dos seus dias. Deveria ser também vencido pelos seus complexos e traumas de adolescência. Certamente sofreu quando era jovem. As pessoas riam dele. As pessoas faziam chacota da sua condição física. Mas Zaqueu não deixou que um problema físico interferisse na sua vida espiritual. Ele rompeu mais esse dilema para poder ver Jesus de mais perto. Eles queriam ver Jesus, era o seu propósito naquele dia. Por isso subiu em um sicômoro, uma árvore de copa aberta com ramos baixos. Se Zaqueu tivesse a altura dos grandes jogadores de basquete, por exemplo, ou fosse um descendente de Golias, ou mesmo tivesse uma estatura normal, estaria ele talvez no meio da multidão. Ele transformou o seu problema, com muita criatividade, num instrumento para aproximar de Jesus. Ele correu, ele demonstrou pressa para encontrar-se com Jesus. O quarto obstáculo que poderia ter impedido talvez Zaqueu de ter essa visão do Senhor Jesus foi o orgulho. Zaqueu não se importou com a sua condição de homem rico. Deixou de lado o seu status. Ele poderia ter pensado: mas eu, um homem rico, um homem da minha posição, vou passar por esse ridículo de subir numa árvore e ficar ali trepado nessa árvore até que Jesus passe? Não, Zaqueu não se importou com o orgulho. Abriu mão de sua vaidade para ter um encontro com Jesus. Embora sendo rico e maioral dos publicanos, não se importou com a opinião da multidão. Irmãos, quantas pessoas perdem grandes oportunidades de ter um encontro transformador com Jesus porque são orgulhosas.
Eu entrar naquela igreja ali, eu participar daquele povo ali, o que vão dizer de mim? Muitas pessoas perdem grandes oportunidades de ter encontros verdadeiros com Jesus, e talvez sejam oportunidades únicas que não se repetirão mais na sua vida. Zaqueu passou por cima dos seus orgulhos, dos seus complexos, dos seus traumas, dos seus medos. Ele queria ver Jesus. Para subir naquela árvore, ele precisou descer do pedestal do seu orgulho. Zaqueu subiu com o desejo de ver Jesus e desceu a toda pressa por causa da palavra de Jesus. Ele desceu do seu pedestal, desceu da sua condição, abriu o seu coração e a sua casa para receber Jesus. Jesus está passando nesta noite também aqui neste lugar. Abra o seu coração e tenha pressa nesse encontro para receber Jesus em seu lar. Zaqueu admitiu diante de todos as falhas do seu caráter, tirou a máscara, reconheceu sua doença, a avareza, o seu pecado, confessou, se arrependeu e se retratou. Em quinto lugar, um obstáculo físico também estava diante de Zaqueu: a multidão. A mesma multidão que momentos antes mandava Bartimeu calar a boca. Fica quieto, Bartimeu, cale sua boca. E Jesus: deixa ele vir, venha até aqui, Bartimeu. E Bartimeu recebeu a bênção da cura da sua cegueira e da salvação. Esta mesma multidão agora, ela comprime Jesus. E ela é uma multidão crítica, porque quando Jesus fala com Bartimeu que é necessário ele passar na sua casa, que ele vai passar por ali e pousar naquela casa, aquela multidão, ela começa a pensar: quem é esse Jesus para se misturar com um pecador como este? Ele não deve conhecer a reputação de Zaqueu. Esta mesma multidão que quis calar o cego Bartimeu em Jericó. A multidão apertava Zaqueu e não deixava ver Jesus. Cuidado com a multidão, que pode ser um estorvo na sua vida. Muitas vezes você está sendo conduzida pela maioria, pela multidão, e não pela vontade de Deus. Eu digo para você, nossa igreja é uma igreja simples, muito pequena, ainda. Deus poderá dar a ela o crescimento que Ele quiser. Mas isso não pode ser impedimento para você servir a Deus aqui neste lugar. Cuidado com as multidões. Cuidado. Não deixe que a multidão sufoque o seu grito de socorro, nem que ela impeça você de ter um encontro com Cristo. Muitas vezes é confortável estar no meio da multidão. Você é apenas mais um, não será notado. Mas você poderá perder grandes oportunidades de ter um tratamento personalizado com o próprio Senhor Jesus. Quantas vezes um indivíduo se sente constrangido em ir a um Salvador por causa de parentes, por causa de amigos, por causa da opinião pública do povo, que vão dizer de mim: agora virei crente. Zaqueu não se intimidou por causa da multidão. Seu desejo de ver Jesus foi muito maior, meus irmãos, que o obstáculo da multidão. Ele ele transcendeu a multidão. Em sexto lugar, nós podemos também destacar o obstáculo dos murmuradores, porque dentro da multidão existe a categoria murmuradora. Quem são os murmuradores? Aqueles que reclamam. São aqueles, meus irmãos, que só enxergam como justos e únicos merecedores da salvação eles mesmos. São os críticos. São aqueles que veem defeito em tudo, menos neles. São aqueles que chegam aos ouvidos de Jesus para dizer: esse Zaqueu é lalau, ele é sujo, ele é indigno, não se misture com ele. Os murmuradores são aqueles que acham que são melhores do que os outros. Ficam sempre projetando seus defeitos na vida do outro. O outro que é fofoqueiro, ele nunca é o fofoqueiro. O outro é que é mentiroso, ele nunca é mentiroso. O outro é que é hipócrita, ele nunca é hipócrita. Estes são a pior categoria de crente que pode existir: os murmuradores. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não dá bola para murmurador. Ele não entra no ouvido e sai do outro. Ele tem um propósito. Ele tem uma agenda. Ele vai cumprir essa agenda celestial. A agenda de Jesus em Jericó era para salvar 2 homens, pelo menos. 2 homens seriam salvos nessa última passagem de Jesus. Um mendigo, cego, e um rico, corrupto. Ele é capaz de fazer isso. Segundo lugar,
quero meditar com os irmãos aqui no segundo ponto, que é a determinação de Jesus para salvar Zaqueu. Jesus está determinado a salvar Zaqueu. Podemos destacar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscar. O que te atraiu a vir nessa casa aqui, nesta noite, nessa casa de oração? O Senhor Jesus é que te chamou. Antes mesmo de você pensar em vir, Ele já tinha pensado em você aqui. Jesus viu Zaqueu primeiro. Assim como Jesus viu Mateus também, que era também um cobrador de impostos, na coletoria, e Natanael debaixo da figueira. Agora Jesus vê Zaqueu empoleirado na árvore. Note, meus irmãos, que no meio da multidão Jesus olha para cima. Por que ele olhou para cima? Por que ele olhou na copa de uma árvore? Porque ele sabia que Zaqueu estava ali. Ele sabe aonde você está. Ele sabe o momento certo de te chamar pelo nome. A iniciativa deste encontro pessoal foi de Jesus. Zaqueu se contentava em apenas ver Jesus, mas Jesus queria muito mais. Jesus queria relacionamento pessoal com Zaqueu. Ele veio buscar e salvar o perdido, foi o que ele disse no versículo 10, aqui que Lucas registra no seu capítulo 19. Zaqueu na árvore era como um fruto maduro que Jesus passou ali naquela hora, precisava colher. Nada acontece na sua vida por acaso, tudo tem um propósito de Deus. E Deus vai amadurecendo a sua vida, vai amadurecendo o momento em que Ele vai erguer as mãos e colher você como um fruto também dado pelo Pai, para te salvar. O desejo de Zaqueu de ver Jesus foi suplantado pelo desejo de Jesus de vê-lo. Em segundo lugar, Jesus mostra a Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Não deixe para amanhã, é para agora, é hoje. O mestre lhe disse: desce depressa, é hoje, é agora. Não é possível, meus irmãos, ficar adiando. Aquele era o último dia, Jesus nunca mais iria passar em Jericó. Aquela era a última hora. Ele estava indo para Jerusalém para ser morto por Zaqueu, pelo cego Bartimeu, por mim e por você. Jesus nunca mais passaria por Jericó. Jesus tem pressa para salvar você. Você não sabe o que vai acontecer quando você descer essas escadas e atravessar a rua para ir para a sua casa. A oportunidade é hoje, é agora. Ele te chama e fala: desce depressa. Eu tenho pressa. Hoje, meus irmãos, é o dia da visitação de Deus à sua vida. Não perca o dia desta oportunidade. Não endureça seu coração, não protele esta oportunidade. Busque o Senhor enquanto se pode achar. A eternidade jaz à porta. Seja você mais jovem ou mais velho, você não sabe um instante que virá, o que vai acontecer daqui a alguns segundos na sua vida. Eu desejo vida longa para todos, mas basta uma artériazinha entupida no cérebro para você ter um AVC fulminante. A gente não sabe o dia de amanhã. A qualquer momento, Deus poderá nos chamar para prestar contas a Ele. Que seja hoje, que seja agora, que a sua atitude seja como a de Zaqueu, que não protelou e com alegria ele desceu imediatamente daquela árvore para atender a palavra de Jesus, o seu chamado. Em terceiro lugar, Jesus quer ter comunhão com Zaqueu. Essa é a única vez que Jesus entra numa casa sem ser convidado. Interessante, em todo o relato do Evangelho, Jesus sempre é convidado a ir na casa de alguém, mas hoje ele se convidou. Ele se deu o direito de se convidar. Ele falou com Zaqueu: desce depressa que eu vou passar lá na sua casa. Eu fico pensando na mulher de Zaqueu, vendo chegar aquela comitiva ali com Jesus, e Zaqueu não avisou nada. Se a minha mulher ela morre de infarto ali, chegar com visita sem avisar, pelo amor de Deus, tem que preparar a casa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer comida, eu tenho que destacar. Rafael está aí, dando graça.
Zaqueu não teve nem tempo de avisar a mulher: prepara um almoço especial que hoje nós temos um convidado daqueles que vamos receber. Jesus, ele se convidou. Jesus falou assim: Zaqueu, depressa, eu tenho que ir lá para sua casa. E não vai sozinho não, ele vai levando a comitiva dele. É verdade, provavelmente Zaqueu não deve ter tido muito problema, porque ele era um homem rico, devia ter servos, empregados. Isso para ele não era um problema. E não deve ser nem para ele, nem para você. Jesus quer passar na sua casa hoje, é agora. E você não precisa fazer uma grande preparação para receber Jesus. Pode ser de uma maneira simples, mas sincera, do que aconteceu com Zaqueu. Me convém ficar em sua casa, ou seja, eu preciso ficar em sua casa. Não vai só comer, vai hospedar-se ali por um momento. Talvez dormir de uma noite para um dia. O texto não nos fala diretamente quanto tempo que Jesus ficou ali, mas eu imagino que deve ter ficado um bom tempo. Estava na agenda de Cristo salvar Zaqueu, como estava na agenda de Cristo passar em Samaria e salvar a mulher samaritana. Isso prova, meus irmãos, o grande amor de Jesus e o propósito urgente de Jesus em salvar Zaqueu. O prazer de Deus é perdoar os seus pecados. Deus tem prazer em perdoar. Jesus revela que o seu amor é desprovido de preconceitos. Ele não faz acepção de pessoas, seja um pobre mendigo, cego, como era Bartimeu, ou homem rico, de posição social elevada, como era Zaqueu. A cidade inteira murmurou ao ver Jesus se hospedando com Zaqueu, muito certamente por inveja. Eles sabiam que Zaqueu era um grande pecador, mas ali estava diante também de um grande Salvador. Jesus é um amigo dos publicanos e dos pecadores. Ele não veio buscar aqueles que se acham justos e bons. Se você se acha bom demais para que Jesus entre na sua vida, eu tenho uma notícia ruim para te dar: ele passa de largo. Mas se você de fato descer no pedestal da soberba e do orgulho, como Zaqueu desceu, ao descer daquela árvore, ele também estava descendo o pedestal da sua posição e se tornar como uma criança. Ele terá prazer em comungar com você. Ele veio como médico. Ele veio para curar os que se consideram doentes. Ele mesmo disse: os sãos não precisam de médico. Aqueles que acham que são sãos, que na realidade são mais doentes do que os próprios doentes. Mas eu vim para curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Em quarto lugar, Jesus dá a Zaqueu o presente da salvação. A salvação não é obtida por meio da religião, meus irmãos. Não é porque você se torna um presbiteriano, um batista, um assembleiano, um católico, um espírita ou qualquer outra denominação religiosa aí que exista, é que você se tornará então uma pessoa agora salva, herdeira das bênçãos celestiais. Jericó era a cidade dos sacerdotes. Talvez não existia, depois de Jerusalém, Jericó deveria ser a cidade mais religiosa ali daquele tempo, da Palestina antiga. Mas é o negociante mais inescrupuloso da cidade que vai procurar Jesus e ser salvo. Jesus é capaz de fazer essas coisas maravilhosas. Salvar a pessoa mais perdida da cidade, a mais sem escrúpulos, a mais corrupta. Ele é capaz de transformar e salvar. A salvação não é obtida mediante uma vida correta. Se eu viver bem, se eu viver de forma justa, se eu cumprir aqui certos preceitos, se eu for uma pessoa honesta, então Deus vai me levar para o céu. Eu tenho uma notícia ruim para te dar: não é isso que salva. No inferno estará cheio de pessoas boas. Pessoas boas, mas que rejeitaram Jesus. A única passaporte que te dá acesso à vida eterna é ser um crente no Senhor Jesus, é ser salvo por Ele. Havia muitas pessoas de caráter ilibado em Jericó, mas Jesus salva o homem mais odiado da cidade. O passado de Zaqueu era repugnante para todos. A salvação não é obtida pelas obras. Jesus ordenou ao jovem rico, por exemplo, que vendesse
tudo e desse aos pobres, e ele se recusou. Uma pessoa pode distribuir todos os seus bens aos pobres, isso de nada valer. Zaqueu deu a metade dos seus bens, isso foi aceito, porque Cristo entrou na vida dele com verdadeira fé e arrependimento. Ele não foi salvo porque deu, ele foi salvo porque creu. E esse é o seu desafio nessa noite. Você crê? Você crê em Jesus? Não importa quem você é, não importa o que você faz, ou o que você fez, por onde andou. Agora mesmo a sua história pode começar do zero. Se você se arrepender dos seus pecados, abandoná-los e confiar em Jesus, você pode ser salvo. O versículo 10 bem pode ser considerado o versículo-chave deste evangelho, porque ele expressa o coração do ministério de Jesus como apresentado por Lucas, quando ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu foi salvo. Quais as evidências que nós temos disso? Em resposta ao ato de arrependimento de Zaqueu, Jesus reitera sua mensagem de salvação aos marginalizados. Aqui está a mensagem central desse interesse de Jesus pelos perdidos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos listar aqui pelo menos 3 evidências da salvação de Zaqueu. Primeira evidência: prontidão em obedecer ao chamado de Jesus. Irmão, quem crê, quem é salvo, está pronto para obedecer. Zaqueu desceu depressa. Jesus desce e ele desceu. Ele obedeceu sem questionar e sem adiar. Recebeu Jesus em sua casa e em seu coração. Abriu seu coração e o seu lar para Jesus. Levou Jesus para dentro da sua casa. Abriu sua vida, seu coração, sua consciência, o seu cofre, e deixou que Jesus entrasse em cada área da sua vida. Essa é uma evidência muito forte. Segundo lugar, o coração aberto para socorrer os necessitados. Olha, Zaqueu nunca se importou com o próximo. Ao contrário, ele é opressor. Ele era explorador. Ele extorquia os mais pobres. Mas agora a sua consciência está tão transformada, ela deixou de ser cauterizada e passou a ser uma consciência ativa, que imediatamente ele percebe que sobre ele pesa um peso da responsabilidade social também, porque ele era um homem de grande posse. Zaqueu demonstrou profunda mudança em sua vida. Jesus transformou seu coração, sua vida, seu caráter e o seu bolso. O primeiro sinal da conversão da vida de Zaqueu foi o amor, a generosidade, a disposição de dar. Quem olhou para Zaqueu ali, naquele momento, assim: não estou conhecendo esse homem, não pode ser. Esse é Zaqueu. Zaqueu, um homem explorador, um avarento, que só pensa em riqueza. Agora ele descobriu um tesouro muito maior, e ele percebeu que o dinheiro não é nada na vida dele. E, pelo contrário, o dinheiro é um obstáculo para ele ser livre para adorar a Deus, e ele quer agora se desfazer da sua fortuna, abençoando os mais pobres. Até então, meus irmãos, a vida de Zaqueu era marcada por apenas receber e tomar o que era dos outros. Ele sempre tomou, agora ele quer dar. O eixo de sua vida mudou, o propósito mudou. Ele queria sempre levar vantagem em tudo, agora ele quer ajudar. Ele que sempre pensava em si mesmo, agora está pensando nos outros. Essa é uma evidência de salvação. Quando você passa a pensar mais nos outros do que em você mesmo, e se preocupar mais com a salvação dos seus amigos, de sua família, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de escola, do que em você mesmo. Isso é uma evidência de que o amor de Jesus, que a pregação do Evangelho foi efetiva na sua vida. Agora não é mais a ganância, mas o amor que governa a sua vida. Se a nossa religião, meus irmãos, ela é verdadeira, ela atinge também as áreas materiais da nossa vida, ela atinge o nosso bolso, ela toca a nossa carteira. Quando você abre o coração para a generosidade, isso você destrói o demônio da ganância. Quando o nosso coração é atingido pelo amor de Jesus, o bolso, a conta bancária, tudo passa a ser também do Senhor, para louvor de sua glória. Quando um crente rico começa a distribuir sua riqueza, e um extorsionário começa a fazer restituições, certamente podemos crer que as coisas velhas já passaram, e verdadeiramente tudo se fez novo. Zaqueu é um novo homem. Uma terceira evidência é que ele está pronto para corrigir as faltas do passado. Zaqueu desviou muita coisa de gente inocente, pisou nos menos favorecidos,
ganhou muita propina pelos cambalachos que fazia para os ricos, adulterou muitas notas fiscais, aceitou muitas notas frias, tudo isso para aumentar a própria riqueza. Um dia, porém, sua consciência transbordou, ele não aguentou mais. Ao encontrar-se com Jesus, ele se dispôs a corrigir as faltas do seu passado. Uma pessoa convertida torna-se honesta. Zaqueu quer agora reparar os erros do passado, quer restituir as pessoas a quem ele tinha lesado, ele quer limpar seu nome, quer uma vida certa. A restituição é boa prova de uma mudança de mentalidade e intenção. O caráter de Zaqueu é curado por Cristo. Ele abandona a mentira, a esperteza comercial, as vantagens fáceis do enriquecimento ilícito. Agora, Zaqueu quer andar, meus irmãos, na luz. Quem tem um encontro transformador com Jesus não quer andar mais sob trevas. Você quer andar na luz. O maldizente abandona os palavrões. O mentiroso abandona a mentira. Um adúltero abandona o adultério. Um homossexual abandona o homossexualismo. Um viciado abandona as drogas. Um ladrão deixa o roubo e devolve o que não é seu. Um feiticeiro larga a feitiçaria. Não há possibilidade nenhuma de salvação sem abandono do pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, disse Salomão em Provérbios 28:13. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isto aconteceu com Zaqueu. Quando Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, Jesus lhe disse: olha que palavra bonita, hoje houve salvação nesta casa. Sabe o que significa isso? Não foi só Zaqueu que foi salvo, não. Provavelmente sua esposa, seus filhos, a sua família foi alcançada naquele dia. Hoje houve salvação nesta casa. O que te impede desta bênção ser completa na sua família? Faça como Zaqueu, desça depressa, abra a sua casa, o seu coração para Cristo, deixe Ele pousar ali, arrependa-se dos seus pecados, restitua aqueles que você deu prejuízo, e deixe o Senhor governar sua vida, governar suas finanças, governar seu casamento, governar o seu trabalho profissional, governar a sua vida em todas as áreas. A história de Zaqueu representa a melhor prova de que não é impossível que uma pessoa rica entre no reino de Deus. Está ali um rico que agora é salvo, está ali um pobre mendigo que agora enxerga e que segue a Jesus. Ambos agora são discípulos de Cristo, ambos foram salvos, ambos tiveram a mesma felicidade, da mesma cidade, no intervalo de tempo do mesmo dia, de ter um encontro transformador com Jesus. E eu espero sinceramente que você saia aqui desta noite refletindo sobre estas coisas, que possa também ter tido a experiência de ter, na noite desse dia, um encontro transformador com Jesus. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, curve sua fronte. Ó Deus amado, chame aqueles que o Senhor quiser chamar, salve aqueles que o Senhor quiser salvar, transforme aqueles que o Senhor quiser transformar, renove aqueles que o Senhor quiser renovar. Faça o milagre acontecer na noite desse dia, Senhor, no lar e na família daquele que está conosco nesta noite. Ó Deus amado, Pai bendito, faça a obra completa. Assim como Zaqueu, o Senhor fez a obra maravilhosa e completa. Faça a obra completa no meio deste povo, para que eles possam conhecer o Senhor e ser salvos por Ti. Ó Pai, sela no nosso coração aquilo que ouvimos nesta noite. Ensina-nos a meditar sobre estas coisas e a praticá-las, para o louvor e glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.